Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes de rádio ouvintes, essa primeira leitura de Samuel, em que Davi carrega a arca da aliança com as tábuas da lei dentro, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom. Um pouco antes desse texto, se diz que Davi, não ainda sentido digno de levar a arca para si, deixou na casa de Obed-edom por 3 meses. A arca da aliança, ela é prefiguração de quem? De Maria. E as tábuas da lei, a nova lei não é Cristo? Ora, se a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, essa é uma prefiguração de quê? Maria ficou na casa de quem 3 meses? Isabel. Veja como a Bíblia, ela é unitária. O centro é Cristo, mas toda a história gira em torno de Cristo. O Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo, é uma preparação, né? Assim como inúmeras outras coisas. A libertação do Egito para a terra prometida, Jesus, a libertação do pecado, né? O dilúvio que matou os pecadores, a água do batismo que mata o pecado, né? Os combates que tem no Antigo Testamento entre os povos, hoje é qual combate? Quando a gente lê o Salmo hoje, Senhor, derruba os meus inimigos, mas quais são os nossos inimigos efetivos? Os demônios, Satanás, não é isso? Então as batalhas do Antigo Testamento são prefiguração das batalhas espirituais de hoje. Então sempre a Bíblia, você tem que ter uma visão unitária, com a analogia da fé. Cristo é o centro. A partir dele você consegue entender muita coisa do Antigo que revela, que está velado e que depois se é revelado no Novo. E aqui toda a festa com a arca oferece sacrifícios, né? Nós oferecemos o sacrifício do altar. Na época era de animais. O banquete ele distribuiu para toda a multidão, né? Pão de forno, bolo, torta de uvas, o pão nosso aqui, que é de trigo, a uva, que é o vinho. Então também é uma prefiguração da missa, já que a arca é Cristo e Nossa Senhora, né? A arca é Nossa Senhora e as tábuas da lei, Cristo. Então aqui vocês vão vendo que tudo tem algo que depois vai se revelar no Novo Testamento. Aqui está velado, né? Mas no Novo se revela o que Davi, o que o Antigo Testamento está mostrando. É muito bonito, é como se fosse um quadro pintado mesmo, no pincel, perfeitamente pelas mãos divinas. Toda a história do Antigo Testamento que se revela no Novo, né? E que continua se revelando na história até hoje. No Evangelho, algo que até os nossos irmãos protestantes usam um pouco, né? Olha, chegaram aí sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Muitos protestantes usam esse texto para dizer que ele estava desprezando a sua mãe. Mas é isso? Será que Jesus está falando? Desprezar a mãe? Que hoje é a rainha do universo? Jamais. O que Jesus está mostrando aqui é que
a ligação mais forte de familiar com Ele é quem faz a vontade de Deus. Ora, quem é que mais se aderiu à vontade de Deus na história? Maria. Tanto é que a palavra de Deus se encarnou nela. Mas é claro que o povo não tinha essa consciência de todo o sim de Maria. Então Jesus quis mostrar que não é só porque nasceu o vínculo familiar que segura Jesus, mas o vínculo da obediência. Que esse povo aqui não tinha consciência que Maria tinha dado um sim, que poderia até perder a vida para a palavra se encarnar. E mais, o batismo, ele já fala, preparando para o batismo, que nos faz um só corpo. Nós somos todos um só corpo, irmãos e irmãs ligados no batismo, né? Um só corpo, uma só alma, pelo batismo. Então aqui é para isso, justamente para combater as hipocrisias de hoje, que eu tenho combatido. Por isso que às vezes o povo fica com raivinha do padre. Muita gente vai na igreja e não cumpre os mandamentos. Não cumpre os mandamentos. Não cumpre os mandamentos dos 10 mandamentos, nem os mandamentos da igreja. Né? Não rezam, vai na missa de vez em quando. Claro que aqui não é possível, né? Depois de tanta falatório, não é possível que tem gente que ainda fica de vez em quando na missa só, dominical. Gente que às vezes poderia vir à missa de manhã e não vem. Gente que teria que rezar um terço rosário, não reza. Gente que deveria ler a Bíblia, não lê. Não cumpre os mandamentos. Que deveria perdoar, não perdoa. Ou não luta para perdoar. Deveria confessar, não confessa. Está cheio de gente assim. Isso desvincula o parentesco com Jesus. Você acaba ficando afastado. Não porque Jesus quer, mas porque você não cumpre os mandamentos. Não devolve o dízimo, que é mandamento da igreja. Não ajuda os pobres, que é mandamento da caridade, né? Inclusive, eu tenho batido um pouco nos coitados dos produtores rurais, mas é pelo bem deles, né? Porque nós queremos proteger essa área que sustenta o país. Mas a maioria falta na igreja, no domingo, mesmo podendo vir. Não devolve dízimo. O coitadinho do salário mínimo devolve, eles não devolvem. Por isso que eu tenho batido. Nós temos que converter para urgentemente colocarmos a palavra de Deus em prática. Senão, nós vamos apanhar até... E quando apanha um, apanha todo mundo junto. Quando tem um santo aqui, todo mundo santifica. Quando tem uma tranqueira, todo mundo tranqueiriza. Não sei se tem a palavra tranqueiriza, né? Mas nós temos que urgentemente nos convertermos, né? Nos convertermos. E o outro ataque é de falar dos irmãos de Jesus. Uai, Nossa Senhora teve outros filhos? Um dos dogmas é que ela é virgem antes, durante e depois do parto, não é verdade? Não é um dogma mariano? Então ela não teve outros filhos. Por que chama de irmãos? Primeiro, Maria, no Evangelho, na Bíblia, nunca fala que Maria teve outro filho ou que alguém teve Maria como mãe. Depois, aos pés da cruz, quem que estava com Maria? São João. E o que Jesus diz? Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua. Depois João acolhe Maria na sua casa. Cadê os outros irmãos? João é sobrinho. Então não tem sentido nenhum. Mas por que usa a palavra irmãos? Porque em hebraico não tem a palavra primo, ou de alguns parentes próximos. Para você falar primo em hebraico, você tem que falar ben dod, filho do tio. Como a pessoa filho do tio isso ia ficar muito pesado, eles põem irmãos para todo mundo da família, tios, primos, né?
Ah, mas o evangelho foi escrito em grego. Sim, em grego tem a palavra adelphos para filho, irmão, desculpa. Anepsios para primo, em grego tem. Mas por que não usou a palavra primo? Porque foi escrito por evangelistas do meio hebraico. E como eles ouvem em hebraico irmãos, eles traduzem em grego irmãos, para ficar fidedigno ao que eles ouvem em hebraico. Então não existe a palavra primo hebraico, ok? Isso se chama influência semítica. O que é influência semítica? É influência da cultura hebraica que entra no grego. Mesmo que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, eles mantiveram muita coisa da cultura hebraica. Por exemplo, em hebraico não tem superlativo, então eles vão fazendo um paralelo. O fulano é bom, o fulano é bom, melhor ainda. Eles têm uma forma, um paralelismo para mostrar que as coisas estão aumentando. Muitas vezes em grego você vai ver esse paralelismo, mesmo que o grego tenha mais palavras, porque eles usam da cultura hebraica para influenciar no texto grego, ok? Uma das influências semíticas é essa, usar a palavra adelphos para todo mundo da família, que é a cultura hebraica. Além de tudo isso que eu te falei, que eu vos falei. Nunca se ouviu falar que tem alguma pessoa chamou Maria de mãe, ou que Maria tem outro filho. Ainda teve esse fato aqui de João. E depois, nós que temos a história da igreja, os padres da igreja, que são aqueles logo depois dos apóstolos, contam que Maria morava com João em Éfeso, né? Éfeso. Um dos que contam é São Policarpo de Esmirna, que é discípulo de São João. Ok? Certo? Então, podem ficar tranquilos que os dogmas marianos são mais que comprovados e que Nossa Senhora é mais que amada por Jesus. A prova disso é que ela é rainha do universo e dos anjos. E nossa, o que você quer mais? Prova que isso, né? E honrada em todo o mundo. Onde Nossa Senhora apareceu, comprovadamente, nós temos santuários incríveis. De uma forma, mesmo no Brasil que não foi aparecimento, mas foi Aparecida de pescaria, temos um santuário incrível. E isso não acontece só com mãos humanas. Isso acontece porque a graça, o esposo, que é o Espírito, age no povo, dando essa devoção. Sejam marianos, rezem o terço, o rosário. Eu duvido, se você rezar o rosário todos os dias, se alguém de vocês da família vai ficar aí fora, né? Reza o rosário. Meu sobrinho está lá de novo lá no muladeiro. Chegou domingo, depois da missa, pedindo um colchão emprestado para ficar naquela munha. Eu tinha duas opções: bater ou rezar o rosário. Eu optei pelo rosário. Vamos ver o que vai virar, né? Duvido que ele vai ficar nesse mundo. Pode até sofrer, estrupiado aqui nesse mundo, mas que vai para o céu, vai, né?